Foram lançados os últimos episódios de Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez na HBO Max, e hoje eu vou comentar sobre o desfecho dessa série aqui. Vamos lá! Antes de começar, eu já aviso aqui que eu fiz um vídeo aqui no canal sobre a primeira parte dessa série, né? No caso, sobre os 2 primeiros episódios que haviam sido lançados antes. Então, para uma opinião mais aprofundada sobre esses 2 primeiros episódios, entre aí nesse outro vídeo, beleza? Aqui eu vou falar um pouco mais sobre os 3 últimos episódios da série. Só uma pincelada rápida aqui antes, para quem não sabe do que se trata, né? Pacto Brutal é uma série que está disponível na HBO Max, que trata aí sobre o assassinato de Daniela Pérez. E Daniela Pérez, para quem não sabe, era a filha da autora Glória Pérez, né, que na época estava trabalhando em De Corpo e Alma, a novela das 8, na época ainda se chamava novela das 8 da Globo, né? Hoje se chama novela das 9. A Daniela foi vítima de um crime brutal e logo se descobriu que o autor desse crime era um colega de trabalho dela, o também ator Guilherme de Pádua, e a mulher dele. E eu nem preciso dizer aqui que foi um fato que chocou o Brasil no fim daquele ano de 1992. Mas antes de entrar aqui no papo sobre o Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, eu gostaria de deixar um recado para você que gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse papo sobre séries brasileiras, sobre TV brasileira, sobre cultura muito popular brasileira. Inscreva-se aí no canal do Brasil que deu certo, que dessa maneira você ajuda a espalhar aí a palavra da cultura muito popular brasileira, beleza? Mas vamos lá, quando eu falei aqui sobre os 2 primeiros episódios dessa série, né, eu já tinha falado que isso aqui não é o formato de true crime convencional, né? Eu achei isso aqui muito pesado, até para quem é fã desse tipo de formato. E aqui nesses 3 últimos episódios continua nessa pegada, né? Eu acho que na verdade até um pouco pior. Tem 2 momentos em particular ali que, cara, vão fazer até o mais insensível dos seres humanos chorarem, né? Um no terceiro especificamente e outro no 4º episódio. No terceiro é quando aparece a história da Jocélia Brandão, que conta a história da filha dela, também foi brutalmente assassinada naquele ano de 1992, a filha dela, no caso, uma criança, né? Uma criança de 5 anos. Ali eu confesso que foi meio difícil seguir em frente, né? Tanto que eu demorei até um pouco mais do que eu gostaria para terminar de assistir a série. A Jocélia, ela fica amiga da Glória Pérez, né? E juntas ali elas meio que se tornam símbolos para tentar mudar a legislação para o homicídio. A pena antes era bem mais branda, né? Para esse tipo de crime bárbaro aí. Além disso, no 4º episódio tem um momento em que a Glória Pérez relata a luta, né, que é para mudar o corpo da Daniela Pérez de lugar ali no cemitério. E aí ela vai falando sobre a virada do ano 2000, que é uma coisa sobre a qual a geração dela falava bastante, né? Tinha aquele papo de onde você vai estar no ano 2000, o que você vai estar fazendo na virada para o ano 2000, que era algo que a própria Daniela também falava e ela estava ali, naquela situação. E depois também tem um momento da Glória Pérez descrevendo como ela embalou a urna. Cara, ali é pra desabar, assim. É bizarro como esse caso é pesado, né? Se você pegar o vídeo que eu fiz anterior aqui no canal, falando sobre os 2 primeiros episódios, você vai ver a quantidade de gente falando que era criança quando esse caso aconteceu, e que passou noite sem conseguir dormir ali, sabe, com medo, né? Eu era criança quando isso aconteceu, uma criança de 6 anos, quase 7 anos, sei lá, e isso aqui era um papo na escola. Nós que somos as crianças dos anos 90, vivemos aí muitas tragédias, né? Perda de ídolos, Mamonas, Ayrton Senna. Porém a diferença é que esse aqui foi um crime, né? Um crime brutal, não um acidente, como foi o dos Mamonas, como foi o do Ayrton Senna. Então tinha essa coisa do medo, da maldade humana. É uma parada muito frontal ali, né? De até onde a maldade humana pode chegar. Mas vamos aqui entrar então sobre os episódios em si. O 3º episódio ele é focado na investigação que a própria Glória Pérez é obrigada a fazer, uma vez que ela acreditava que o crime era premeditado. E quando o crime ele é premeditado, a lei é mais dura. Então ela recebe uma ligação logo depois que o crime acontece e descobre que alguns frentistas no posto de gasolina viram o Guilherme de Pádua dando um soco na Daniela Pérez e botando ela dentro de um carro. Enfim, e aí tem toda a luta dela indo atrás dos frentistas, indo atrás do cara que lavou o carro, né, que tirou sangue do carro. Eu não preciso contar toda a história aqui, porque se você viu a série você já sabe, mas
essa luta aí ela é mostrada muito bem. Inclusive com depoimentos atuais do frentista e do cara que lavou o carro, e como na época rolou um medo aí deles darem esse depoimento, com medo do que poderia acontecer com eles. A mãe ali até fala, né, nossa, se aconteceu isso com você, que é a Glória Pérez, imagina comigo, né, que não ia nem sair a notícia no jornal se acontece isso. E é engraçado notar que o frentista, no depoimento atual dele, ele ainda se refere a Daniela Pérez como Yasmin e ao Guilherme de Pádua como Bira, que eram os nomes dos personagens deles na novela de Corpo e Alma. Para você ter uma ideia de como isso ficou grudado no imaginário do brasileiro, né? Não era Guilherme de Pádua e Daniela Pérez, né? Era Bira e Yasmin. Tamanha a força que as revistas e a imprensa dava para isso na época, né? Tentando forçar que os dois tinham um caso ali. Inclusive, muita gente acredita nisso até hoje. Mas a Glória tá ali, né? Tentando convencer os caras a dar depoimento, até que ela convence a mãe ali, colocando por baixo da porta as fotos, né, da Daniela Pérez morta, dando a entender que foi essa maneira que ela encontrou de convencê-la. Tipo, olha aqui o que fizeram com a minha filha. Aliás, vale dizer que essas fotos da cena do crime, né, do corpo da Daniela Pérez, aparecem a todo momento na série. Eu sei que muita gente ficou incomodada com isso, né? Isso me chamou a atenção logo de cara também, mas eu acredito que isso foi uma escolha da própria Glória Pérez. Como se ela dissesse não só para aquela mãe, né, mas para o público também. Olha aqui, olha só o que fizeram com a minha filha. Depois, o quarto episódio é um episódio mais dedicado aos assassinos. Quem eram aquelas pessoas? Isso era algo, inclusive, que eu tinha apontado no primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal. Eu tinha falado que faltou um depoimento mais real de alguém que conviveu ali com aquelas pessoas. Como vocês devem saber, a série não tem nenhum depoimento dos assassinos, né? A não ser por imagens de arquivo, entrevistas anteriores aí que eles deram já. Uma escolha acertada, afinal de contas já fica muito claro ali o porquê de não dar ainda mais palco para essas pessoas. Guilherme de Pádua é retratado como um egocêntrico, um narcisista, um homem que era capaz de fazer tudo pela fama que ele conseguiu. O cara bizarramente recebe centenas de cartas de fãs na cadeia, mulheres querendo casar com ele. E a mulher dele, a Paula Tomás, é mostrada como uma invejosa, uma mulher que tinha muita inveja da Daniela Pérez ao ponto de isso ser doentio. Quando eu falei naquele primeiro vídeo que faltou falar um pouco mais sobre essas pessoas, era justamente para dar mais camadas a elas. Se você retrata o cara simplesmente como um maluco, ele era louco, ele estava fora de si no dia lá, o retrato ele acaba perdendo um pouco a força. Mas se você mostra ele tendo um convívio semi-normal com todo mundo ali antes do crime, isso dá força, porque te leva a pensar, né? Pô, o assassino pode estar aqui no meio de nós, né? Pode estar ali no trabalho, etc. E aí fala um pouco mais disso, né? Fala ali um pouco sobre os trabalhos que ele teve antes de chegar na novela de Corpo e Alma, fala que ele teve um papel ali na novela Mico Preto, também fala sobre a peça de teatro Blue Jeans, da qual ele participava, e que estrelava o Fábio Assunção, o Maurício Matar, entre outros ali. Não é exatamente uma história de origem, mas dá uma ideia um pouco melhor de quem ele era. Tem o lance também daquele teatro meio erótico, meio gay, né, do qual ele participou quando ele chegou no Rio de Janeiro. E o depoimento certeiro da Glória Pérez ali, dizendo que o rótulo de assassino não incomodava ele, mas o de homossexual sim. E isso é meio bizarro de se ver. Além disso, tem um rápido depoimento também de um cara que foi noivo da Paula e ele relata também um comportamento obsessivo dela. E todo esse cenário aí é desenhado justamente para mostrar que foram duas personalidades que se encontraram ali, uma junção de maldade rara. E, infelizmente, a Daniela Pérez estava no meio desse caminho. Como diz a Glória Pérez, a Daniela foi atropelada por eles ali. Bom, e o quinto e último episódio é mais focado no julgamento que aconteceu em 1997 e decretou o Guilherme de Pádua e a Paula Tomás como assassinos de Daniela Pérez. Não tem como terminar isso aqui sem aquele famoso sentimento de revolta, né? Sabendo que os assassinos estão soltos hoje e vivendo uma vida normal, e a vítima nunca teve essa oportunidade, essa possibilidade. Ela teve a vida encerrada aos 22 anos, hoje ela estaria com 52 anos, não dá para saber o que ela estaria fazendo, onde ela estaria, nunca saberemos. E não tem como não pensar também em como você fica exausto quando termina isso aqui. A gente fica exausto só de ver algumas horas desse caso, né, ouvir essas histórias, então você imagina para a família,
teve que lidar com isso aqui por anos. Teve que lidar não, lida, né, até hoje inclusive. Mas como eu falei, isso aqui não é para todo mundo, isso aqui é difícil de assistir, mas é bonito de ver como a Glória Pérez lidou e lida até hoje com isso. E repito aqui o que eu falei no primeiro vídeo sobre a série. Isso aqui também é muito interessante para quem gosta de história da TV brasileira e de história do Brasil. Porque não deixa de ser um capítulo muito importante, muito impactante da TV brasileira e também da história do nosso país, né? Explica muito sobre o nosso país. E, por enquanto, é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like esperto e comente. Você assistiu a série sobre a Daniela Pérez? Você gostou? Você não gostou? Comente aí, eu quero ler a sua opinião, beleza? E não esqueça de se inscrever no nosso canal, tem o botão inscreva-se ali embaixo. Dessa maneira você ajuda a espalhar a palavra da cultura muito popular brasileira. Considere também se tornar membro do nosso canal, tem o botão seja membro ali embaixo. Dessa maneira você recebe conteúdo exclusivo todo mês, lives exclusivas, vídeos exclusivos, tem produtos da nossa lojinha também, enfim, uma variedade de coisas aí que eu sei que você vai gostar. E tudo isso por um valor bem pequeno, que provavelmente não vai fazer muita diferença para você, mas pra gente vai fazer bastante, tá certo? E entre também na nossa lojinha www.obrasilquedeucerto.com.br. Lá você encontra diversos produtos como camisetas, canecas, meias, chinelos, pano de prato, etc. Muita coisa legal, muita coisa bacana. Eu sei que você vai gostar, tá certo? Galera, por enquanto é isso. Um grande abraço e tchau!